Estenda suas mãos para cá, por favor. Senhor, meu Deus, meu Pai, Jesus, neste momento eu quero entregar, Senhor, a vida da minha mãe à tua serva, Jesus, que está incumbida de trazer a palavra para nós, Senhor, nessa tarde. Que neste momento, mais uma vez, o Senhor possa se apossar, Senhor, da vida dela. Que tudo que ela venha falar venha diretamente do teu trono. Que nada venha dela, Jesus, esvazia ela e enche da tua presença, Senhor. Dê ousadia, Jesus, e intrepidez para falar da tua palavra, Jesus. Que essa palavra venha entrar diretamente aos nossos corações. Que nós possamos sair daqui, Senhor, ainda lembrando dela, Jesus, e praticar em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. A Ti, Senhor, toda honra e toda glória. Vão me deixar só, sem um tangedor. Cadê meu filho Diego? Foi tomar um cafezinho, ele já gritou de lá que vem. Ele socorre a mãe dele. Aleluia. Eu acho que de todas as primícias, essa foi uma das mais difíceis. E eu louvo a Deus por já ter sido hoje, segundo dia. Glória a Deus que a Júlia viu o meu esboço. Então pronto. Tudo que eu disser que estava no esboço dos outros, eu não copiei. Mas o Senhor, Ele tem falado conosco esses dias e Ele espera que nesses dias nós possamos estar atentos. E agora eu vou ficar bem bonita, porque eu nunca faço uma foto legal, eu só tenho foto assim, ó. Eu vou ficar bem bonita agora assim, ó. Obrigada. Um dia desse me pediram uma foto com o microfone na mão, não tinha uma. Porque não é o meu lugar. Não é aqui com o microfone na mão. Aleluia. E eu queria pedir à mídia. Eu queria começar agora com a mídia. Eu ousei mandar para eles o que o Senhor tinha colocado no meu coração e rapidamente eles me entregaram isso. Promessa, processo e posição. E o Senhor, Ele tem falado muito, muito, muito ao meu coração esses dias sobre essas três coisas. Sobre essa trindade que é uma. Sobre esse caminho. E como texto base, eu queria ler Hebreus 10. E nós vamos passear salteando alguns versículos. Porque eu quis enfatizar só os que realmente tinham mais ênfase, porque o texto era muito grande. E como eu ainda não cheguei lá no nível da Bianca de ultrapassar o apóstolo, então eu mesmo assim eu não quis um texto tão grande. Amém? E eu queria pedir que vocês colocassem em Hebreus 10, o versículo 23. Sem duvidar, mantenhamos inabaláveis a confissão da nossa esperança. E no aniversário da Kadosh, foi falado muito sobre isso. O Deus que cumpre promessas. Se Ele cumpre a promessa, Ele é fiel. Então, porquanto quem fez a promessa é fiel. E aí eu queria pedir aos meninos que
continuasse ainda, vamos fazer o 23 inteiro agora, do começo ao fim. Sem duvidar, pode voltar, por favor? Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança. Porquanto, quem fez a promessa é fiel. E consideramos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não restam sacrifícios pelos pecados, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente preste a consumir todos os inimigos de Deus. Ora, se aqueles que rejeitam a lei de Moisés morrem sem misericórdia, mediante a palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas, julgai vós quanto mais castigos merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus. Profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Porquanto nós conhecemos aquele que declarou: a mim pertence a vingança, e em outro trecho, o Senhor exercerá juízo sobre o seu povo. Assim, terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Contudo, lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de serdes iluminados, suportastes uma grande provação e sofrimentos. Algumas vezes fostes expostos ao público como espetáculo de humilhações e perseguições, e outras vezes vós associastes aos que da mesma forma foram ofendidos. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também recebeste como alegria e confisco dos próprios bens. Pois estáis convictos de possuirdes bens muito superiores e que duram para sempre. Porquanto não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Amém? E esse é o nosso tema, alcançando as promessas. Só que no último versículo, no 36, ele diz: havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Ou seja, há uma condição para esse alcance. Para que eu chegue nesse alcance, há uma condição. Eu preciso estar preparado para esse dia. Eu preciso estar todos os dias me preparando para esses dias. E Eclesiastes 3, ele diz, o 3:1, ele diz: para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. E esse tempo é o tempo que o Senhor tem nos apertado. Esse tempo é um tempo que o Senhor tem demonstrado o seu amor para conosco. Porque o Pai que ama, Ele corrige, Ele cuida, Ele alinha. Porque o Pai, Ele quer que o seu Filho volte para nos resgatar, e nós precisamos estar prontos para ir. E nesse tempo de espera pela promessa, quando nós não estamos preparados para receber,
nós jogamos fora tudo aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. E como exemplo eu trago o filho pródigo. Ele não estava preparado, ainda não era tempo dele receber uma herança. Ele ainda não tinha condições de administrar os bens. E o que é que ele fez com os bens? Ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo. E na hora que ele estava com dinheiro, ele pôde desfrutar de amizades falsas, que foram lá se aproveitar do que ele tinha. Como outro exemplo, eu quero trazer uma manga. O quão doce é uma manga madura. E o quão azeda ela é verde. Porque ainda não está no tempo. Quando nós colhemos a manga ainda verde, antes do tempo, ela é azeda. E nós estamos provando de coisas azedas. Nós estamos vivendo tempos azedos. Porque não queremos esperar o tempo do Senhor. Porque nós temos pressa. Porque nós estamos numa geração fast food que quer tudo muito rápido. E não queremos sentar para aprender. E quando eu não quero sentar para aprender, eu quero fazer de qualquer jeito. E a palavra do Senhor diz que de qualquer jeito não dá certo. Ele não vai receber de qualquer jeito. Quando eu faço as coisas para o Senhor de qualquer jeito, eu estou atraindo maldição para a minha casa. E não é assim o projeto do Senhor, não é assim o plano que Ele tem para mim e para você. Deus, Ele preparou para nós uma terra que mana leite e mel. E hoje também foi falado do Egito, do tempo do deserto. E a murmuração que aquele povo fazia, ela atrasou todo o processo. O que Deus planejou para eles, o tempo que o Senhor planejou para que eles chegassem lá na terra que emanava leite e mel, era muito curto. Mas, porém, aquele povo, em vez de agradecer o que o Senhor colocava, cada dia ele murmurava. E quanto mais eles murmuravam, mais atrasava todo o processo que o Senhor queria fazer. Eles não entenderam, mesmo lá no meio do deserto, mesmo o Senhor colocando todas as provisões necessárias, durante a manhã, durante a tarde, durante a noite, tinha uma nuvem que cobria eles do frio, tinha uma nuvem que cobria eles do calor, tinha um maná de todo dia, como bem disse o pastor Jonathan, de manhã eles comiam cebola, e eles passaram a comer maná, depois eles reclamaram do maná, começou a chegar cordizes, e o Senhor estava lá o tempo todo, e mesmo assim eles murmuravam, mesmo assim eles não queriam passar por esse processo. E o recebimento, para esse recebimento você precisa estar maduro. E esse tempo de amadurecimento, ele exige de nós muita renúncia. Eu preciso renunciar a muitas coisas que eu gostaria de estar fazendo. E não seriam coisas ilícitas, mas são coisas lícitas mesmo. Mas o Senhor, Ele pede de nós, Ele requer de nós, que nós estejamos cada dia mais mergulhados na palavra dEle, mergulhados nesse conhecimento. Porque esse tempo que está ali, naquele relógio, deixa eu ver que horas ficou. Quase 2 horas. 5 para as 2. Esse tempo aí que o Senhor colocou não foi nesse relógio aí. O tempo do Senhor, ele é bem diferente. Talvez em 5 minutos o Senhor, ele consiga fazer, ele consegue fazer coisas extraordinárias que nós não conseguimos fazer em 5 horas. Romanos 12, eu queria que a mídia colocasse, por gentileza, 12:2. Ele pede: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo,
mas sedes transformados pela renovação das nossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mas esse mundo, ele só nos traz enganos. E nós precisamos estar rogando ao Senhor por dons. E um deles é o discernimento. E se eu tenho discernimento do Senhor, eu vou saber que aquilo que trouxeram para mim é um engano. Aquilo que parece ser muito bom, ele não passa de um engano, não passa de uma enganação para que eu me afaste da promessa que o Senhor tem para a minha vida. Então, a gente não pode, de maneira nenhuma, esquecer. E nós louvamos, e esses últimos dias, ele foi louvado, esse louvor aqui, que diz: me lembraste das tuas promessas e me moldastes até o meu ser, perfeito ser. Então, todas as vezes que nós lembramos das promessas do Senhor, nós também precisamos nos lembrar que Ele está à espera de nos moldar, para que nós ficamos a ponto de receber essa promessa. E muitas vezes, esse moldar do Senhor, ele é doloroso. Esse moldar dói. E quanto de nós estamos dispostos a ser moldados pelo Senhor? Levantar as mãos e dizer assim: quantos aqui querem prosperidade? Aí todo mundo levanta. Mas quantos querem ser moldados? Quantos querem entrar na prensa? Quantos querem derramar azeite? Para o caroço de azeitona derramar azeite, ele é muito prensado. Ele é prensado muitas vezes. Para quem gosta de caldo de cana, para que você saboreie esse caldo de cana, a cana tem que ser esmagada para te dar caldo. E o Senhor, ele pede tão pouco de nós. Porque para Ele foi pedido para morrer no madeiro, por mim, por você. Ele pede muito, muito pouco de nós. E o Senhor, Ele nos ama. Ele nos ama com amor tão incondicional, gente, tão incondicional, que a cada primícia, Ele vem nos ensinando. A cada primícia, Ele nos dá um tema novo, para que a gente consiga prosseguir para o alvo, e o alvo é Cristo. A cada primícia Ele vem de novo. E quando nós achamos que nós já aprendemos muitas coisas o ano passado, Ele nos ensinou que diante de todas as adversidades, nós poderíamos estar cheios, completo, transbordante do nosso amigo Espírito Santo de Deus. Porque só Ele, só o Senhor, Ele é capaz de nos ajudar para que nós possamos conseguir chegar lá. Mas a se arrepender, deixar práticas antigas, andar sobre a obediência é muito difícil, mas é necessário. Você quer o céu? Então se prepara para andar na linha, para andar reto. Quando um muro é levantado, os construtores, eles usam uma ferramenta que se chama prumo. E esse prumo é para saber se o muro está totalmente alinhado. E se esse muro estiver torto, ele é derrubado para ser reconstruído. E quem está disposto a ser derrubado, a ser reconstruído pelas mãos do Senhor? Quem está disposto a nessa tarde dizer: sim, Senhor, eu quero te seguir mesmo que doa. Porque nós louvamos para te seguir. Jesus, agora falhou.
Eu que sabe o que eu quero dizer. Sofrer contigo, Senhor, é melhor do que errar. Sofrer contigo, Senhor, é muito melhor do que errar. E o que tu queres para nós não é um tempo de sofrimento. O que tu almejas para nós não é uma vida sofrida. Tu desejas para nós vida de príncipes e princesas. As nossas desobediências é que nos colocam nesses lugares de sofrimento. São as nossas desobediências que nos levam para esse local, que nos levam para essas situações. E bem no início do texto, ele pede que nós sejamos encorajadores dos nossos irmãos. Então, nessa tarde, eu quero te encorajar a prosseguir. Mesmo que não esteja fácil, pede ajuda ao teu irmão do lado, pede ajuda ao nosso amigo Espírito Santo. Não desista, às vezes pode estar tão próximo. E aí eu queria que colocasse 2 Reis 5. Às vezes está tão perto. Contudo, Jesus, eu tenho que chorar. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Aleluia. E o versículo 13 ele diz: contudo, os seus servos, aproximando-se dele, aconselharam: Aba, meu pai e mestre, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não terias realizado? Quanto mais agora que ele simplesmente te orienta: lava-te e ficarás purificado. Estava tão perto, mas ele queria voltar. Ele era um chefe, ele era um homem de autoridade, e ele ainda diz: lá na minha terra eu tinha rios muito mais limpos para que eu pudesse mergulhar. Então naquela hora havia orgulho ainda no coração dele. E o Senhor, ele pediu 7 mergulhos. Ele não disse assim, mergulha uma vez. Ele ainda disse 7. E você já pensou se Naamã tivesse desistido no 5º, no 6º? Mas ele estava lá, do lado dos servos dele, que também eram amigos. Porque eles encorajaram ele a não desistir. E disseram para ele: é simples, lava-te e ficará purificado. Então eu te encorajo novamente, porque aquele que prometeu, ele é fiel. Então fica posicionado para que você possa também receber. E eu queria enfatizar que algumas mulheres aqui na igreja, elas têm a promessa de gerar. E foi muito bonito ontem à noite, quando foi pedido para que
os homens viessem à frente, porque nós colocamos muito as mulheres e esquecemos que também o problema pode estar nos homens. E quando eu tinha colocado no esboço, eu só tinha colocado com relação às mulheres. Mas agora eu digo mulheres e homens. Vocês que têm o desejo de serem pais, de serem mães. Como está a ida ao médico de vocês? As mulheres têm alinhado os seus hormônios? As mulheres têm alinhado as suas vitaminas? Os homens já foram fazer o exame de espermograma? Porque nós às vezes temos uma promessa na mão e é assim: ah, Senhor, tu prometeu e tu vai me dar. E aí eu atraso. Eu posso adiantar o tempo da volta do Senhor. A palavra dele diz isso. Ele pede para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas eu posso atrasar a chegada de um bebê. A Radassa, é o meu milagre. Eu fiz todos os tratamentos que foram possíveis. E a única coisa que eu ganhei foi 12 quilos de peso. E aí eu entendi que a minha parte eu já tinha feito. E eu descansei no Senhor. E passaram-se quase um ano, quando eu descobri que eu já estava grávida de 2 meses. O milagre já estava comigo. O milagre já estava no meu ventre. E eu coloquei no meu esboço, mas a Bianca já falou ontem. E ela já foi lá e deu o primeiro passo. Você tem as nações por herança, você tem promessa de ir para as nações. Cadê o teu passaporte? O da Bianca está chegando, e vocês? O dela está chegando. E ela já foi lá, ela já foi fazer o que ela podia fazer humanamente. Mas nós, muitas vezes, esperamos que Deus faz e nós colocamos tudo na mão dele. E às vezes, para que ele faça, ele espera que nós também tenhamos as atitudes. Eu preciso tomar uma atitude. E nas minhas costas, eu estou carregando aqui, ó, um monte de promessa. Eu fui bombardeada esse tempo de promessas. Eu abri o Instagram, estava lá. Eu tenho um grupo de mesa posta, estava lá, a mesa posta de promessas. E eu não sou muito de comprar nada pela internet, mas ficou lá vindo direto para mim esse negócio dessa blusa. Aí eu falei, eu não gosto desse tipo de blusa, de usar. Mas eu vou comprar essa. E aí eu comprei. E aí quando ela chegou, eu comecei a olhar todas as promessas que estavam escritas nela. Nas minhas costas eu estou carregando o Salmo 32:8. E aí não precisa os meninos colocar, porque eu quero que sejam rápido mesmo, para a gente ganhar tempo. E o Salmo 33:8 diz: eu guiarei você, diz o Senhor, instruir-te-ei e te guiarei no caminho a seguir. Os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te. Também diz que ele é sempre bom. E é o Salmo 107 diz: rendei graças ao Senhor porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A cada manhã as misericórdias se renovam. Em João 14:16 diz que ele está com você. E ele diz: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro advogado, a fim de que ele esteja para sempre convosco, nosso amado Espírito Santo de Deus. Isaías 46:4 diz que ele vai te carregar. Eu serei o mesmo até quando os vossos cabelos brancos chegarem, e ainda na idade avançada eu vos sustentarei. Eu vos criei e vos conduzirei. Sim, eu vos levarei e vos livrarei. Em Provérbios 18:10 diz que ele é uma torre forte. O nome do Senhor é torre forte,
sobre o qual o justo busca refúgio e permanece seguro. E Tessalonicenses 3, ele diz que eu vou proteger você. Entretanto, o Senhor é fiel. Ele vos fortalecerá e vos livrará do maligno. E por último, tem Coríntios, e diz que ele é fiel. Deus é fiel, por meio do qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus, nosso Senhor. E aí eu quero continuar com essa fidelidade. Eu quero dizer que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E é infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Esse ano para nós, na nossa casa, ela tem sido um romper na fé. E nós recebemos o diagnóstico do João Paulo. Eu estava com 3 dias que eu tinha feito uma cirurgia oftalmológica, nada tão grave. Só que com todo esse processo ainda, a gente recebe o diagnóstico e já vem tudo de uma vez, e já vem exames pré-cirúrgicos. E eu vou dizer, eu senti na minha pele o que a palavra diz, é carne da minha carne. Quantas pessoas eu já levei naquele CC. Quantas pessoas eu já levei para tomar quimioterapia em outros lugares, no CRIO. Agora entrar com o meu marido naquele CC, sabendo que ele iria fazer aquele tratamento, o meu coração naquela hora, ele ficou dilacerado, e eu pedi ao Senhor, Senhor, se possível for, coloque em mim a enfermidade. Eu já sei lutar com elas. Eu já sei como o inimigo age, e eu já aprendi a lutar essas guerras. Ele não. Só que o Senhor queria forjar o meu caráter na dor dele. Era a dor dele que ia mexer comigo, porque o inimigo já sabia que não adiantava mais mandar a enfermidade para mim, porque eu continuaria louvando o nome do Senhor com toda a dor. Não importa o que esteja acontecendo, o nome do Senhor sempre vai ser glorificado, porque a murmuração é para o diabo, que a adoração é para o Senhor. Então não importa o que eu estou sentindo, como brinca o Jane Clay comigo, a senhora está sentindo alguma coisa, pastora? Eu digo, não, está tudo bem. E eu tremia de dor sentada nessa ponta, e ele veio 3 vezes perguntar se eu estava sentindo alguma coisa, e eu dizia, estava tudo bem. E terminou o culto, ele viu eu saindo rápido com o João Paulo, ele disse, o que foi? Eu disse, eu vou para a emergência. Aí ele, por quê? Eu disse, não, porque eu estou sentindo muita dor. Ele disse, como a senhora disse que está tudo bem? Eu disse, está tudo bem, eu só estou sentindo dor, mas está tudo bem. Continua tudo bem. E a batalha era pesada, e era uma batalha que eu ainda não sabia batalhar, que era a enfermidade dele. Eu ainda não sabia lutar essa guerra. Mas já estava tão pesado lá em casa. Eu vou fazer 14 anos que eu trabalho na mesma empresa. E eu vivo de milagres. Tem meses, eu estou lá. Tem meses que tem bem menos. E aí eu tento driblar um mês melhor, guardando um pouco para os dias que tem menos. Só que julho foi um mês muito difícil. E em agosto, eu não fiz uma venda, gente. Nem uma. Quase 14 anos de empresa. E isso nunca aconteceu.
Foi um mês que eu mais trabalhei, foi o mês que eu mais mandei orçamento. Eu vim de julho, eu consegui bater a meta, então eu tinha tudo da loja, eu tinha todos os recursos que a loja me dá para ajudar, e eu não fiz nenhuma venda. Então nós entramos o mês de setembro totalmente sem nenhuma provisão. Totalmente. A ponto de... E eu vou dizer isso porque isso tem muita ênfase. A ponto de eu economizar o papel higiênico do meu banheiro. E eu vou dizer isso porque isso é viver pela fé. E eu disse assim: Senhor, como assim? Amanhã de manhã, a gente tem um pouquinho de frango desfiado e 4 ovos. E era um domingo. E o domingo é o dia que a gente quer fazer o melhor almoço, porque a semana inteira fica todo mundo fora e o domingo está todo mundo junto. E eu acordei de manhã e disse para o João: João, tem bastante fruta ainda, porque nós tínhamos sido abençoados com frutas. Então come bastante fruta. Eu não vou fazer ovo para o café da manhã, mas eu só não queria dizer para ele que não tinha, porque ele já estava tão preocupado com outras coisas que essas preocupações eu deixei para mim. E eu fiz o café e ele tomou o café e daqui a pouco ele disse: amor, troca de roupa, porque tem um irmão que ficou de vir aqui na nossa casa agora me visitar. Aí eu, tá bom. Eu fui lá e troquei de roupa. E por que é que eu disse do papel higiênico? Porque quando o irmão chegou lá em casa, ele disse assim: pastora, me ajude a pegar umas coisas no carro que eu trouxe para a senhora. Pode pegar aí no banco da frente, que é levinho. Então, quando eu abri, tinha um senhor pacote de papel higiênico. E aí ele falou assim: cadê a Radassa? Porque tem coisas pesadas. E aí começou a tirar as coisas, e aí eu vi que naquelas compras vinha frango. E eu disse: pronto, o almoço está garantido. Louvado seja o nome do Senhor. E aí terminou o culto. Eu chego em casa, vou organizar as coisas e eu não fico muito no celular. Eu tento no domingo, já que eu trabalho com o celular na mão, não ficar muito com ele. E aí eu olho o meu celular e tinha um recado. E aí quando eu olhei, tinha um depósito. E eu, Jesus. E aí daqui a pouco eu vi outro depósito. E aí no outro dia veio outro depósito. E o Senhor foi cuidando. O Senhor cuida, e Ele cuida da forma que Ele quer e não da forma que nós queremos. E agora eu queria que a mídia colocasse para vocês, porque hoje é sexta de milagres. A biópsia, isso. Em 2024, eu fui diagnosticada com uma retite crônica. É uma inflamação no reto para o estômago. E esse tipo de inflamação, ela me causava muitas dores mesmo. E eu comecei um tratamento, e a minha medicação era uma medicação de alto custo. Eu precisava tomar 2 caixas por mês, e ela custava R$225. Se eu não tinha dinheiro para comprar alimentação, eu tinha dinheiro para comprar o remédio em setembro? De jeito nenhum. E as dores, em julho eu tinha comprado para 2 meses. Porque eu faço isso, né? Quando tem um dinheirinho tal, eu já organizo. E aí, se eu comprasse uma, ganhava... Estava numa promoção na farmácia e eu já comprei para o mês seguinte. Então, eu comecei a ficar sem a medicação. E eu comecei a ficar com muitas dores.
E chegou um dia que o João não dormiu de noite com dor. E eu acordei de manhã com muita dor. E eu olhei para o Senhor e eu disse: Senhor, eu achei que toda a batalha era a doença dele. Aí agora tem a doença dele e a financeira que me atingiu. Senhor, a tua palavra disse que os apóstolos entraram pelaquela igreja e viram lá um cara lá no chão e eles disseram: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Pois eu te tenho, Senhor Jesus. Então sê tu a minha cura agora. E já que eu não tenho dinheiro para comprar a medicação, me cura, Senhor, me cura, porque eu não suporto mais essa dor. E quando eu digo que eu não suporto, ela já está no nível muito alto. Muito alto. E tudo bem. O dia passou. Eu amanheci o outro dia sem. Eu amanheci o outro dia sem. E aí eu voltei no meu médico. E esse exame eu não trouxe. Eu esqueci. E o nível de infecção, ele tem que estar no máximo até 40. O meu deu 70. Na primeira vez que eu fiz. E quando eu fui para o médico, para o retorno, eu disse para ele: doutor, eu vou logo lhe dizer, o senhor já sabe que eu sou cristã e que eu creio em Deus. E eu parei a medicação porque eu não tinha dinheiro. E eu orei ao Senhor assim. Ele olhou para mim, sorriu e disse assim: tudo bem, vai fazer esse exame aqui e volta assim que ele estiver pronto, que é o mais simples, o de fezes. Eu fui lá, fiz. Quando eu voltei, estava em 27. Ele disse: eu não vou te deixar mais tomando a medicação, mas eu só posso te dar alta se você fizer a colonoscopia. E aí ele pediu a colonoscopia e eu fiz dia 30. E hoje de manhã o Senhor me lembrou de olhar no aplicativo e o resultado da colonoscopia estava lá. E a gente não consegue ver aqui. A resolução é bem ruim. Mas diz que está tudo normal. Que não tem nenhuma cicatriz no meu estômago. Nenhuma cicatriz de algo que era crônico. Então eu não sei o que o Senhor tem feito para ti, para tu reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador. Eu sei o que Ele tem feito comigo na minha vida. E Ele tem me provado de todas as formas que eu nunca imaginei ser provado. Eu nunca imaginei ser provada nesse nível. Eu digo para Ele que eu não tenho coragem de pedir mais nada. Quando eu estou com as minhas crises de hérnia de disco, alguém diz assim: por que tu não pede? Não, Ele já me curou de muitas coisas. Então, das hérnias, no dia que Ele quiser, Ele cura. Eu já não tenho mais o direito de pedir a Ele, porque eu já sou grata por tudo que Ele fez. Vai que as hérnias aí é o meu espinho na carne, e se Ele tirar, eu vou esquecer dele. Então, deixa aí, eu já consegui suportar, eu já sei batalhar essa guerra. Mas essa, do estômago, eu não sabia. Mas há um Deus que batalha por mim e por você. Há um Deus que cuida de nós. E isso não tem nada a ver com em que estágio você está. O Senhor, Ele vai sempre cuidar. Ele tem a ver com você estar posicionado, como você está atento à voz dEle, como você está driblando o caminho. E sim, eu já pulei um monte de coisa aqui, já falei um monte de coisa que não estava aqui, já pulei um monte de outras coisas. E esses dias, como eu falei da Bianca, do passaporte, eu tenho recebido palavras de prosperidade. E há um curso da UDF que se chama A Mulher que Prospera. E eu já tive vontade de fazer, mas tive medo. E deixei lá quieto.
E eu fui encorajada pelos meus irmãos a ir fazer esse curso. Porque esse curso, ele fala não só de finanças. Ele fala de finanças, de família e de projeto. E principalmente, ele é baseado na mulher de Provérbios. Então, a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Ficar sem provisão financeira foi a maneira que o Senhor achou para que a minha fé fosse colocada em ação, para orar por mim mesmo. Eu orei por mim mesmo. Naquela hora eu ousei de fé. E é essa fé que nós precisamos ter. Quando alguém me pergunta: pastora, a senhora tem um remédio para dor de cabeça? O que é que eu costumo dizer? Alguns, eu sei que alguns o Senhor diz, é físico, dê. E aí, quando tem uma dipirona, eu vou lá. Como eu também, quando às vezes estou por aqui, eu peço ao apóstolo. Mas algumas vezes, o Senhor só quer nos usar em fé. Só quer nos usar como agente, influenciador de fé daquela outra pessoa. Porque ela está ali só esperando que você diga assim: ora, irmão. Vá lá, irmão. Saia do comodismo, irmão. Veja onde está errado e que caminho você está trilhando. O que você está fazendo está agradando o Senhor? Você está obedecendo a palavra dEle? Quando eu ministrava no Kids, eu recebi uma promessa de ministrar para mulheres. Mas eu era tia do Kids. Fazia sentido para mim? Nenhum. E era tudo que eu mais amava, era cuidar daquelas crianças. E o Senhor sabe tanto desse amor que hoje Ele me deu educar. Para que eu continuasse olhando para aquelas crianças, para outras crianças. Então, naquela época, não fazia o menor sentido para mim. E aí nós tivemos que modificar a nossa vida para cuidar da minha sogra. E eu cheguei para o apóstolo e disse: apóstolo, quer? Eu preciso entregar o Kids. Aí eu, sim. A palavra do Senhor diz: ide fazer discípulo. Eu fiz discípulos. Aqui tem discípulos que vão continuar e vão fazer muito melhor do que eu fiz, do que eu imaginei fazer. E vocês veem como o Kids hoje é. E aí eu decidi, pela necessidade que eu precisava entregar o Kids, porque cuidando da minha sogra, às vezes eu vinha uma vez por mês na igreja. Então eu não tinha a menor condição de cuidar de nada daqui, porque eu brincava dizendo que eu troquei o Kids, a Kadosh Kids, pela Kadosh Geriátrica. E aí eu esqueci que eu tinha pedido para o Senhor me dar paciência. Ele me deu a minha sogra, com Alzheimer, num estágio bem brabo. E aí eu tive que exercer o dom da paciência, cuidando dela. E o Senhor usou tudo isso para forjar o meu caráter, para me ensinar de uma forma totalmente aleatória o que é ter paciência. Ela perguntar a mesma coisa 10 milhões de vezes, ela afirmar que não comeu, ela tacar a mão no prato depois de já ter comido, e quando vai comer de novo não vai querer mais, né? E dizer que a comida é uma porcaria. Mas tudo bem. Houve-se o tempo de cuidar dela, e houve-se o tempo que o médico disse: ela vai voltar para casa agora de sonda, numa maca.
E eu orei ao Senhor e eu disse: Senhor, até aqui tu tem me ajudado e até aqui eu suportei. Só que de agora em diante não dá mais. Faz a tua vontade na vida dela, ela já te conheceu. E o Senhor achou por bem recolher a minha sogra. E a minha sogra foi recolhida e tudo continuou. E aí um belo dia, eu conheci mulheres nessa casa e eu fui fazer mulher única. E essa semana o Senhor me disse: acrescenta lá. Aquilo que o profeta te disse há não sei quantos anos atrás acontece hoje. Hoje tem mulheres aprendendo, e não mais comigo, viu? Eu fiz discípulos de novo. Glória a Deus. Hoje eu tenho as melhores líderes e colíderes. Hoje eu babo olhando para a aula delas e eu digo assim: meu Deus, o que é que eu fazia? Quase nada. Porque essas meninas hoje estão aí com todo vigor, fazendo o melhor para o Senhor. Porque ardeu no coração delas também cuidar dessas mulheres. E eu fiz essa pausa porque eu misturei tudo aqui. Mas o Senhor, Ele não me prometeu cura quando aconteceu o incidente. Eu acho que a igreja, praticamente toda a igreja sabe. Eu subo aqui de salto para mostrar a glória do Senhor sobre a minha vida. Porque nessa igreja, eu vou ser bem breve, porque eu acho que tem muita gente nova. Eu fui vítima de bala perdida há 11 anos atrás. Eu tive uma atrofia do nervo ciático e eu fui diagnosticada que eu não conseguiria mais sentar. Eu sentei e eu andei na moleta, andava de moleta. Até aí tudo bem, já foi o máximo que eu sozinha, com medicações e com a ajuda do Senhor também, consegui chegar. Só que eu consegui chegar na Kadosh. Na Kadosh, que ainda era lá na Alberto Craveiro. E eu comecei a frequentar e a sentar no último banco e ir embora. Porque eu não queria conversar com ninguém. Porque a gente tinha sido ferido em outros locais e nós não queríamos mais comunhão com ninguém. A gente só queria ouvir a palavra do Senhor para se alimentar, entre as aspas, e correr, e ir embora. E o nosso coração, por muito tempo, ele foi sujo. Ele foi cheio de mazelas. E quando nós chegamos lá na Kadosh, a primeira coisa que nós quisemos foi limpar o nosso coração. Nós ficamos de coração limpo, como o Senhor esperava que o nosso coração estivesse. E um belo dia disseram assim: dia tal tem vigília. Aí eu, eita, eu vou para essa vigília aí. Aí chegou outro dia e disse: não, a vigília vai ser adiada. Aí eu, porque o pastor Daniel viajou e ele vai chegar só na outra semana. E ele não gosta de perder essa vigília. E aí a gente vai adiar para outra semana. E eu, tá bom, mais uma semana, mas eu quero ir para essa vigília aí. E aí passou. E aí chegou o dia. E eu disse: João, eu vou para essa vigília. Aí ele: como é que tu vai aguentar passar a noite lá? E eu falei assim: eu vou. Tu fica com a Radassa em casa, tu vai me deixar. Fica com a Radassa em casa e eu vou. O senhor sabia meu nome? Sabia quem eu era? Só sabia que tinha armoletinha. Hã? Foi não, pastor Daniel. O senhor só me deu mais uma semana de esperança. Ninguém é atrasado por A ou para mais B por ninguém. A gente só adia uma semana de esperança. Fazia parte do meu processo.
E aí naquele dia, o louvor foi tremendo, foi tudo muito lindo. Mas uma certa hora, pediram para todo mundo ficar de joelhos. É por isso que na hora que a Radassa foi orar por mim, eu disse, eu posso ficar de joelho. E eu disse para o Senhor, e eu fui sincera. Eu disse, Senhor, eu nunca reclamei de nada. Porque mesmo no tempo que eu estava afastada do Senhor, eu nunca murmurei. A murmuração, ela nunca fez parte da minha vida, graças a Deus, por isso. Eu sempre consegui ter resiliência em me virar com o que tinha acontecido, se adaptar novamente. Eu adaptei meu fogão para a minha cadeira de roda, mandei tirar os pés para ele ficar mais baixo, para eu conseguir cozinhar na cadeira de roda. Então eu sempre fui guerreira, eu sempre fui resiliente. Mas naquela noite pediram para que todo mundo ficasse de joelho. E eu disse para o Senhor, meu Senhor, eu nunca reclamei de nada. Agora eu não vou suportar ficar sentada e não dobrar o meu joelho na tua presença. Eu só disse isso para ele. Eu reclamei para ele, porque eu não poderia me ajoelhar. E naquela noite, o Senhor disse para o apóstolo, você vai orar pelaquela minha filha, e eu vou curar ela. Aí ele, como assim? E aí ele pediu um sinal. Ele disse para o Senhor, se eu não estou louco, se o Senhor está falando comigo, eu vou ter que ir lá. Faça que ela fique em posição de receber. E a posição de receber para o apóstolo era a física, era a mão. Mas a posição de receber para o Senhor era o meu coração, que queria se dobrar diante de toda aquela situação. Então eu não sei qual é a situação que você está passando. Eu não sei o que dentro desse processo de chegar à promessa do Senhor, e eu nem tinha essa promessa. Nenhum profeta chegou para mim e disse que eu ia ser curada. Ninguém disse isso. Eu não esperava por isso, porque o meu coração já era cheio de gratidão por ter sobrevivido. E eu disse assim, Senhor, como assim, Senhor? Eu vou ter que falar de novo? E ele fala assim, em todo canto que tu chega, tu não fala? O meu nome não é glorificado através da tua vida, quando tu conta aquilo que eu fiz contigo? E aí hoje de manhã ele me permite uma nova cura. Ele me permite isso novamente. Então eu não sei o que você está passando dentro desse seu processo para alcançar a tua promessa. Mas dentro desse teu processo, para chegar à tua promessa, o Senhor, Ele te pede um posicionamento. Em que posicionamento nessa tarde você se encontra? Naquela tarde o apóstolo viu o físico, o Senhor viu o meu coração. A minha posição de receber a promessa era o meu coração quebrantado. Era o meu coração dizendo, Senhor, a única coisa que eu quero é me ajoelhar. A única coisa que eu quero é poder fazer isso. E Ele fez infinitamente mais do que aquilo que eu pedi. Ele só não permitiu que eu me ajoelhasse, mas Ele permitiu que naquela noite eu bailasse na presença dEle. Que naquela noite o Senhor me envolvesse de uma forma tão grandiosa. E todas as vezes que o Senhor me permite bailar para Ele, eu sei que é ingratidão, é grato, é graça. E eu sou imensamente grata por Senhor, por tudo que Ele tem feito. E eu não tenho por que reclamar de nada.
Eu não posso reclamar de nada que aconteça, porque a palavra diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, se eu estou passando por alguma coisa que está difícil, eu preciso só perguntar ao Senhor qual o posicionamento que o Senhor quer que eu me encontre, para que isso acabe. Se o povo de Israel não estivesse murmurando, eles teriam chegado à terra prometida e não teriam esperado que uma geração toda tivesse que morrer para os outros chegarem lá. Então é muito difícil a gente se colocar para o Senhor e perguntar para Ele: Senhor, endireita as minhas veredas. Senhor, me alinha. Sê, Senhor, meu prumo. E às vezes quando eu reclamava com João Paulo alguma coisa, e uma vez eu olhei para ele e disse assim: que a mão do Senhor pesa sobre ti. Ele olhou para mim, ai, porque ele sabia que a mão do Senhor era bem pesada. Mas nessa tarde há um Senhor de amor nesse lugar. Um Senhor de amor que Ele cuida de cada detalhe da nossa vida, mas é de cada detalhe. E Ele tem me surpreendido. Não é primícia para vocês, eu vou só mostrar a primícia que eu ganhei. E eu estou impactada. Eu ganhei uma moeda. Uma moeda que tem um candelabro. Uma moeda que veio com uma palavra do Senhor para a minha vida. E o Senhor, Ele tem me abençoado com coisas que eu não pedi. O Senhor, Ele tem feito coisas que eu nunca imaginei. E antes de eu subir, alguém veio me dar esse coração. E quem veio me dar esse coração, ela lembrou que nas primícias passadas, eu liberava o lanche para ela. Porque eu entendi que ela ficava aqui o tempo inteiro e era uma das pessoas que não iam lanchar. E naquela tarde eu só fiquei sensível à voz do Espírito Santo para entender que aquela pessoa, mas aquele pequeno gesto de amor foi o suficiente para ela juntar um recurso agora. E ela não sabe o quanto esse coração significa agora para mim. O quanto significa para a minha vida. Então eu estou assim, extasiada do amor do Senhor pela minha vida. Nessa tarde eu só reconheço o quanto Ele é grande, o quanto eu sou pequena, o quanto eu não mereço nada. Mas mesmo sem merecer, Ele está aqui. E como eu disse, eu não tenho costume com o microfone, eu não sei nem pegar nele direito. Eu boto para um lado, boto para o outro, e eu fico muito nervosa. Mas o que eu queria que nessa tarde vocês entendessem é que esse amor que lança fora todo medo, o amor do Senhor é o que lança fora todo medo. Então não tenha medo de ousar no Senhor. Não tenha medo de buscar a promessa do Senhor e pedir a Ele: Senhor, libera os teus dons sobre a minha vida, para que eu tenha discernimento, para que eu tenha fé, para que eu tenha esperança, para que eu tenha coragem de enxergar onde está e o que eu preciso fazer para alcançar, Senhor. Só que dentro de todas as promessas, tem todas essas que eu li, que eu estou carregando nas minhas costas. A maior promessa, e eu queria pedir à mídia para projetar, é João 14:3.
quando eu for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. Ele virá. Essa tem que ser a maior promessa. E se nós estivermos se preparando para essa promessa, para estarmos retos, para quando o Senhor Jesus voltar, Ele nos levar, com certeza nós vamos estar alinhados a todas as outras. Então eu preciso focar a minha mente, o meu coração, o meu ser, para estar alinhado, porque Ele vai vir e está muito próximo dele chegar. E eu queria pedir o ministério de louvor já para vir para cá. E é sobre essa promessa, sobre estar preparando esse caminho. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em Ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em Ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender. Aleluia. E mesmo sem entender nada daquilo que Ele tem feito, nada daquilo que Ele... Eu só sei que Ele é bom. O que eu quero dizer para vocês é que Ele é bom o tempo todo. E que nessa tarde nós saiamos daqui encorajados a nos alinhar para essa promessa maior que Ele virá. E se eu me alinhar com essa promessa, eu estou alinhada com todas as outras. Com as que Ele ainda não disse, com as que Ele planejou para você, porque eu sei que Ele planejou muitas coisas para mim que Ele não me disse. E eu preciso estar posicionada. E não mais posicionada só de mãos, mas estar posicionado o meu coração. Assim como naquela madrugada, o meu coração, ele estava posicionado com o Senhor. Eu apenas queria adorá-lo de todo o meu coração, com toda a minha alma. Eu queria naquela noite derramar para Ele a melhor adoração. E a minha melhor adoração naquela noite era de joelhos. Qual é a melhor adoração que você tem para o Senhor nessa tarde? Que nessa tarde, a busca pelo Senhor, ela consiga ser mais intensa. Que a gente consiga, a partir de agora, nesses dias que ainda vão acontecer, o Senhor vai falar de diversa forma. Ele vai nos orientar de diversas formas. Então não se dispersa, não fica desatento. Porque o Senhor, Ele quer nos dar direcionamento. E nós precisamos estar sobre essa direção. Nós precisamos estar posicionados. Porque Ele pode vir hoje ainda no final da tarde. E se Ele vier hoje ainda, quem vai estar preparado? Quem vai estar pronto para ir? E eu não quero, irmãos, que nenhum de vocês fique. O meu coração de evangelista, junto com o pastoral, ele fica gritando. Eu quero conseguir tirar todos os carrapichos possíveis, para que o Senhor sare a tua dor.
Eu quero contar, nem que seja como a gente usa para as crianças, a gente usa cores. Mas eu quero que tu entenda que o reino, que o Senhor está te esperando. E a todos o que o receberam, a todos, porque nós fomos separados, e Jesus é esse o nosso elo. Então todos aqueles que o receberam serão filhos de Deus. E eu creio que nessa tarde e noite, os filhos de Deus que aqui estão, eles irão se posicionar de uma forma que o Senhor os encontre, de uma forma que a promessa seja alcançada, porque você está sob a direção do Senhor. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.